Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2026. Neste, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Já estudamos 3 lições deste primeiro trimestre. Já estudamos a lição de número 1, intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. Estudamos a lição de número 2, intitulada O Deus Pai. E a lição de número 3, intitulada O Pai Enviou o Filho. Hoje falaremos sobre a paternidade divina. Falaremos então mais uma vez sobre o Deus Pai. Quero pedir a você neste momento que deixe aí o seu like, por gentileza, e que compartilhe esta aula com outros professores, com outros alunos e também com aqueles que não mais frequentam a Escola Bíblica Dominical. Você pode enviar esse vídeo e convidá-lo para estar presente no dia 25/1 de 2026, o dia que será estudada esta lição em classe. Você, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical, aproveite, prepare bem esta lição. Nós deixamos sempre aqui um comentário de cada tópico da lição para que você possa preparar bem esta lição e assim você possa lecionar para os alunos com maior tranquilidade, com mais convicção daquilo que a lição traz para nós. Mais uma vez, temos uma lição que nós traremos alguns questionamentos, alguns textos que nós achamos melhor trazer aquilo que nós entendemos de acordo com o seu contexto. Nós não podemos, meus amados irmãos, apenas reproduzir o que os outros falam. Nós não podemos simplesmente repetir alguma coisa que foi falada e que não é comprovada nas Sagradas Escrituras. Ora, você deve estar me perguntando: o que é isto, pastor Daniel, que o senhor trará durante esta aula? Fique aí até o final e você verá que é importantíssimo, quando olharmos o texto sagrado, olharmos também o seu contexto e ver como os apóstolos, como os escritores sagrados se utilizaram do texto para transmitir as suas mensagens. Portanto, fique até o final e vamos aprender sobre a paternidade divina. Antes de prosseguir, precisamos fazer uma oração ao nosso Deus. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula, meus amados irmãos, e sempre começamos com o nosso textuário. O nosso textuário se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 14, o versículo que diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Repetindo, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. É interessante notar que neste texto nós temos 3 versículos que falam que o Pai enviou o Filho. O versículo 9 diz assim: Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O versículo 10 diz assim: Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o versículo 14, esse que está na tela, diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Portanto, neste texto, o apóstolo João reforça que Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para que vivamos. Enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, ou para perdão dos nossos pecados, como dizem algumas versões. E enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Vamos então prosseguir e ler a nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Repetindo,
A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13 a 16, o texto que diz o seguinte: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Prosseguindo, vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo da lição: compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo objetivo: reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. Terceiro e último objetivo: aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Estes, pois, são os objetivos que devem ser atingidos a cada tópico da lição. Vamos então à nossa introdução, e neste momento sempre lembro que é bom ter à mão uma canetinha, ter também em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical e, bem próximo de você, um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos e anotar aquilo que for necessário para o desenvolvimento de uma boa aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a nossa introdução: nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Nós somos filhos de Deus. Sendo assim, devemos proceder como nosso Pai procedeu. O amor que deve dominar os nossos corações é o insondável, o inexplicável, o inatingível, o imensurável amor de Deus. Foi por amor que ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E nesta lição aprenderemos que o Pai nos ama e nós devemos retribuir este amor ao nosso Deus Pai, ao nosso Pai celestial. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a revelação da paternidade do Pai, ou a revelação da paternidade do Deus Pai. Primeiro subtópico do primeiro tópico: definição da paternidade do Pai ou do Deus Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Pai é a fonte de tudo. Cuidado com essa expressão, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. É pensando nisso que muitos dizem que Jesus Cristo um dia foi gerado pelo Pai, ou seja, tira de Jesus Cristo a sua eternidade e tira de Jesus Cristo, então, a sua divindade, pois só Deus é eterno. Vamos ler novamente. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o princípio. Sem princípio, Ele não é gerado. João capítulo 1, versículo 18, é o versículo da leitura diária de segunda-feira. Mas, e aí começamos a ter alguns problemas com a nossa lição. Aquele que gera o Filho. Amados irmãos, veremos em telas posteriores que a expressão hoje te gerei não quer dizer necessariamente alguém que nasceu, alguém que não existia e passou a existir. Veremos que este hoje te gerei tem uma outra conotação ao observarmos o texto sagrado. Vamos
explicar isso para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Há muitos que dizem Jesus é o Filho gerado de Deus, mas quando a Bíblia fala hoje te gerei, não está se referindo ao Pai gerar o Filho no sentido de dar a ele a existência, porque o próprio texto sagrado e a lição da Escola Dominical vai mostrar que o Filho é autoexistente. Portanto, falaremos sobre Salmo 2,7 e Hebreus 1,5 durante esta lição ainda. Diz assim o nosso comentarista: aquele que gera o Filho e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo também é eterno, como o Pai é e como o Filho é. Cuidado para você não cair em heresias, sendo induzido ao erro por uma má interpretação, por uma má leitura bíblica e uma má interpretação do texto sagrado. Diz assim o nosso comentarista: entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Sim, Ele é o Pai de toda boa dádiva. Deus, Ele é bom em essência. Deus é amor em essência. Deus é benigno e misericordioso para com os seus filhos. É claro que a criação veio de suas mãos, mas ele tem como preciosos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E assim nós entendemos que o Senhor Deus tem um amor muito especial para aqueles que são os seus filhos espirituais, os seus filhos por adoção. Vamos então ao segundo tópico da lição: a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Portanto, Jesus é pré-existente. Ele é eterno como o Pai é. Este texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Preste atenção nisto. Não havendo momento em que Deus se tornou Pai. Não houve nenhum momento em que Deus se tornou Pai, porque não houve nenhum momento em que o Filho se tornou Filho. Ele é eterno. Então alguns vão dizer: não, na eternidade o Pai gerou o Filho. De maneira alguma, ambos são eternos. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Isso está em conformidade com a doutrina cristã, que acredita na eternidade da divindade e não apenas do Deus Pai. Prosseguindo, o Pai gerou o Filho. É o que diz o nosso comentarista, e é um perigo afirmar isto. Eu estou alertando isso desde a primeira lição. Cuidado com esta afirmação, porque isto favorece ao arianismo, que diz que Jesus Cristo é menor que o Pai, não é Deus como o Pai. Vou ler o que diz a nossa lição e depois vamos dar a você uma explicação fundamentada no texto sagrado, meus amados irmãos, e não naquilo que as pessoas simplesmente reproduzem. A geração do Filho, diz o nosso comentarista, não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. Mais uma vez, tarde de vermelho esta frase: o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Ora, meus amados irmãos, isto é bastante contraditório, mas vamos prosseguir. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O que seria eternamente gerado? Gerado desde a eternidade?
O que seria o eternamente gerado? É algo que carece de explicações mais aprofundadas. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Sim, João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. É interessante, meus amados irmãos, acrescentar um texto aqui. Quando você lê João capítulo 10, versículo 30 em diante, quando Jesus Cristo tem um embate com os judeus, eu queria que você observasse que quando Jesus diz que ele é filho de Deus e que ele e o Pai são um, os judeus entendem que Jesus estava fazendo desse mesmo Deus. Jesus estava falando como Deus. Isso deixou os judeus enfurecidos. João capítulo 10, versículo 30, nós já lemos aí. Eu e o Pai somos um. Versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? A expressão filho de Deus significa da mesma essência de Deus, não que é inferior ou menor que o Deus Pai. Prosseguindo aqui, o texto sagrado diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Versículo 39, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Quando Jesus diz que ele está no Pai e o Pai está nele, Jesus está dizendo que o Pai e ele têm a mesma essência. O Pai e ele são um. E nós entendemos que são um porque são um só Deus. Porém, duas pessoas distintas, como temos aprendido neste trimestre. Então, os judeus entendiam muito bem o que significava falar filho de Deus. Não que fosse um filho gerado na eternidade ou em algum momento, mas quando ele falava filho de Deus, os judeus pensavam: ele está se fazendo de Deus, porque filho para eles era da mesma essência, era igual a Deus. Prosseguindo, eu trouxe para você esse texto muito interessante. Tu és meu filho, hoje te gerei. Eis aí está uma grande polêmica. Por quê? Muitos usam esse texto para dizer que Jesus é um filho gerado de Deus, o filho gerado de Jeová. Mas, primeiro, você precisa conhecer de onde se originou esse texto. Esse texto está em Salmo no capítulo 2, ou no Salmo de número 2. E se você olhar o contexto, nada está falando de geração, nada está falando de criação, nada está falando de uma divindade que gerou outra. Diz assim, Salmo capítulo 2, versículo 1. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra... Preste atenção nisso. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ora, o contexto está falando de reis. Reis que se levantam contra quem? Contra o ungido do Senhor e contra o Senhor. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá.
o Senhor zombará deles. Então falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Está falando aqui de um rei, de alguém que foi ungido para reinar, de alguém que assume um trono. Não está falando aqui de divindade, está falando de conceder-lhe um trono. Vou ler o versículo 6 novamente. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus amados e queridos irmãos, vemos aqui que o texto fala de um combate entre o ungido do Senhor e os príncipes, os reis das nações que se levantam contra o Senhor. Então, o Senhor Deus unge um rei, e a unção, ela acontecia quando o rei assumia o trono, quando o rei recebia a coroa. Então, naquele momento, ele era visto como um filho gerado. Por isso que esse texto tem relação com um texto que nós deixamos na tela, mas eu quero já mostrar para você. 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel 7,14. Daqui a pouquinho mostraremos mais alguns versículos, mas eu quero já de antemão ler este texto para você, que diz o seguinte: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ou seja, gerar um filho aqui não significa dar origem a um filho, mas significa empossar o filho, dar ao filho o trono. E a partir daquele momento se dizia então, este é o meu filho. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, com uma declaração do próprio Pai, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas a confirmação da filiação do Senhor Jesus Cristo em relação ao Deus Pai está na sua ressurreição. É quando ele é ressurreto que se confirma que realmente ele não era um homem comum, mas ele era o próprio Filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que acontece após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Ele sobe aos céus e volta ao seu trono. E aí se cumpre a palavra de Salmo 2,7. Recitarei o decreto, tu és meu filho, hoje te gerei. É o Senhor Jesus Cristo reassumindo o trono de glória. Então, meu amado irmão, nós deixamos na tela para você os 4 versículos nos quais é citado esse texto. Tu és meu filho, hoje te gerei. Primeiro, no Salmo 2,7, que nós já lemos aqui. O que nós temos nesse texto? A declaração do rei ungido, Messias, que é o Filho de Deus, estabelecendo-o como rei e herdeiro das nações. Depois nós temos o apóstolo Paulo citando em um discurso em Atos capítulo 13, versículo 33. O apóstolo Paulo cita este versículo para mostrar que a ressurreição de Jesus cumpriu esta profecia, declarando-o Filho de Deus com poder, como lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Em Atos, capítulo 13, versículo 33, é notório que não faz nenhuma referência ao Senhor Deus Pai ter gerado Jesus Cristo um dia na eternidade. Mas o que temos é o seguinte, eu quero ler com você o versículo anterior e o versículo posterior. Atos capítulo 13, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Versículo 13, como também está escrito no Salmo 2º,
O apóstolo Paulo citando o Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Versículo 34: E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Note que o versículo 32 fala de ressurreição. Note que o versículo 34 fala de ressurreição. E dentre esses dois versículos nós temos a expressão: tu és meu filho, hoje te gerei. Portanto, esta expressão diz respeito à ressurreição e a Jesus reassumir o seu trono de glória. Ora, o que o escritor aos Hebreus faz? Utiliza-se desse texto para mostrar primeiro a superioridade de Jesus sobre os anjos. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ora, esta segunda parte do versículo é exatamente o que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, Jesus Cristo passou a ser filho de Deus após a ressurreição? Não. Jesus Cristo teve a sua filiação confirmada com a ressurreição dentre os mortos, como lemos em Romanos capítulo 1, versículo 4. E a última vez que é citado esse texto é em Hebreus capítulo 5, versículo 5, onde esta frase, tu és meu filho, hoje te gerei, é usada para falar do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, função que ele assumiu quando? Após a sua ressurreição. Hebreus capítulo 5, versículo 5 diz assim: assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Não está falando aqui, mais uma vez, de uma geração especial de Deus, mas dele ter assumido o seu trono, dele ter assumido o sacerdócio celestial, e esse sacerdócio ser superior ao sacerdócio arônico. Portanto, não há nenhuma relação destes textos com a geração do Senhor Jesus Cristo, não. Aqui fala da ressurreição e dele ter assumido novamente o trono de glória para, a partir de então, reinar sobre todas as nações, como está em Salmo, no capítulo 2, versículo 7, de acordo com o seu contexto. Prosseguindo, temos aqui, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 14, para você entender melhor, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Versículo 14, que nós já lemos: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Veja que interessante, quando Salomão assumisse o reinado, quando ele chegasse no trono, então cumprir-se-ia esta palavra: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A geração do Senhor Jesus Cristo, que alguns dizem ser na eternidade, não aconteceu na eternidade. A sua geração se entende como ele ter, após a sua ressurreição, comprovado que era filho de Deus, então agora ele assume o trono de glória, e a partir de então ele tem autoridade sobre os céus e a terra. E diz a palavra do Senhor: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, meus amados irmãos, essa é a explicação deste texto, de acordo com o contexto e de acordo com as passagens nos quais este texto é citado. Prosseguindo então, trago para você a verdade prática da sexta lição do primeiro trimestre de 2025,
revista que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Ele disse o seguinte: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Trago para você também a conclusão desta aula, a conclusão da 6ª lição do primeiro trimestre de 2025. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista que nós estudamos a respeito disso, comentada pelo pastor Ezequias Soares. Aqui nós temos a lição de número 6, que trata sobre o Filho é igual com o Pai. Nós temos esta lição em nosso canal. Vou deixar aqui para você um link para você encontrar esta lição e, quem sabe, tirar mais alguma dúvida. Mas olha o que diz esta conclusão, muito interessante. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então ele é filho de Deus, ele é filho único de Deus, ele é filho unigênito de Deus, porque ele é da mesma essência, da mesma substância do Pai. Prosseguindo então, quarto subtópico do primeiro tópico: o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai. Isso é perigoso demais, meus irmãos, porque dá a entender que o Espírito Santo não é eterno. Diz mais o comentarista, mas de modo distinto ele procede do Pai. Mais uma vez, dizendo que ele procede, que ele se origina do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais que um detalhe teológico, é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. Na realidade, pode tornar-se também um perigo para nós dizermos que o Espírito Santo ele vem de Deus, ele é o Espírito de Deus. E como tem personalidade diferente do Pai e do Filho, ele é Deus em essência, não apenas um Deus que se originou de um outro Deus. Continuando, o Espírito Santo é o próprio Deus. Aqui o nosso comentarista acerta em cheio. Sim, o Espírito Santo é o nosso Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Eu estou alertando muito aos professores para que tenham muito cuidado mesmo, porque a doutrina da Trindade precisa ser muito bem explicada e nós temos visto desde a primeira lição alguns conflitos de pensamentos na própria lição. Portanto, cuidado, meu caro professor e aluno, siga o que diz a palavra de Deus e não o que interpretam a respeito dela. Sinopse da primeira parte da lição: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Repetindo, a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Prosseguindo, segundo tópico da lição: reconhecendo a paternidade do Pai ou do Deus Pai. Primeiro subtópico do segundo tópico: confessar a Cristo como Filho. A confissão que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Nós devemos reconhecer que Jesus Cristo, ele é, de fato, o Filho de Deus. Essa capacidade não nasce da carne nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Somente Jesus Cristo, meus amados irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu, Jesus Cristo
é Deus em essência e nós precisamos confessá-lo como Filho de Deus, ou seja, reconhecer a sua divindade. Segundo subtópico do segundo tópico, a perfeição do amor de Deus. O amor faz parte da natureza do Pai. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância pode nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. O nosso comentarista, ele brada, aleluia. Amados irmãos, a perfeição do amor de Deus é expresso na perfeição dos seus atos e na perfeição da salvação que se origina deste insondável, inescrutável e perfeito amor de Deus. Deus nos amou e nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos ainda pecadores. O texto de Romanos fala de outras qualificações. Éramos ímpios, éramos fracos, éramos inimigos de Deus. E agora somos da família de Deus. Isso por causa do seu inescrutável, insondável amor. Terceiro subtópico do segundo tópico, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o temor do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno. Não. Mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isto não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Agora, nós não vivemos uma vida de medo, de pavor. Nós temos visto nos últimos tempos muitos crentes sendo atingidos por síndromes e ficando amedrontados, se sentindo acuados. Nós precisamos levantar a bandeira da liberdade que o Senhor nos deu e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo de número 27 diz: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Não temos que ter receio de absolutamente nada, porque o amor lança fora o temor. E sabemos muito bem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, temos que fazer como Jó, que disse: receberia eu de Deus o bem e não receberia o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e tudo que vier contra nós é por sua permissão e com certeza
é para nos aperfeiçoar cada vez mais, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Prosseguindo, vamos à sinopse da segunda parte da lição. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. Repetindo, confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. Último tópico da lição, a experiência do amor do Pai. Primeiro subtópico do terceiro tópico, o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versículo 5. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Ora, se amamos a Deus, guardamos as suas palavras. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver, portanto, de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor de Deus em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Veja que interessante, irmãos. É obedecendo a palavra, praticando a palavra, que nós mostramos que amamos a Deus, que estamos agradecidos a Ele por tudo que Ele fez por nós, porque não podemos pagar o que Ele nos fez. O amor de Deus nos deu a poderosa salvação e agora nós devemos amá-lo. E como fazer isto? Obedecendo a sua palavra, lendo, meditando, refletindo nas coisas de Deus. E assim, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Segundo subtópico do terceiro tópico, o amor é a marca ou o distintivo dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Deus é, de fato, invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos, quando nós vivemos o quê? Um amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Isso nos faz refletir, irmãos, sobre os debates que nós vemos nas redes sociais. Pastor contra pastor, líder contra líder. Ora, isso depõe contra nós. Isso acaba desanimando as pessoas de se tornar cristão. Mas quando as pessoas olham em nós o amor genuíno de Deus, o amor misericordioso, compassivo, o amor que se preocupa com a necessidade do outro, que procura sempre estar ajudando um ao outro e protegendo um ao outro, pois somos parte de um só corpo, então quem nos observa vai dizer: este verdadeiramente é um servo de Deus, esta verdadeiramente é uma serva de Deus, como temos em 2 Reis capítulo 4, versículo 9. Amém. Vamos então ao terceiro subtópico do terceiro tópico. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa
incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Portanto, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como o Senhor Jesus Cristo nos recomendou. Sinopse da última parte da lição: o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando nosso caráter. Repetindo, o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando nosso caráter. Chegamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir, a mostrar, a espelhar, a manifestar o amor do Pai ao mundo perdido. E se assim o fizermos, muitas almas se converterão ao Senhor. O que está acontecendo hoje é que o procedimento de muitos crentes está afastando as pessoas do Evangelho e não aproximando-as da salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Terminamos esta lição convidando você para a quinta lição do primeiro trimestre de 2026, intitulada O Deus Filho. E eu espero você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a você que esteve conosco até o final. Deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores e alunos e que Deus te abençoe e que tenhamos uma aula maravilhosa no domingo, dia 25 de janeiro de 2026, quando trataremos sobre a paternidade divina em nossas EBDs. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.